Mas afinal, qual é a vantagem de ser representante comercial? O que eu ganho com isso? Por que as pessoas resolvem sair de uma vida de vendedor CLT em alguma empresa? Por que elas resolvem sair? Olá, Gilmara, tudo bem? E abandonar essa, entre aspas, segurança de CLT e resolver abrir a sua própria empresa e resolver ser representante comercial? Por que elas resolvem fazer isso? O que dá nisso? Bom, a gente vai falar hoje sobre os 3 principais motivos que levam as pessoas, os vendedores, né? Não é pessoa, não é qualquer pessoa, que levam os vendedores. Oi, Vitor, boa noite, tudo bem? Que levam as pessoas a saírem do seu emprego como vendedor e resolverem encarar um cavalo solitário, ou montar uma empresa, ou se associar com um sócio ou mais sócios e serem representantes comerciais. Então, o que eu quero tratar aqui hoje é o que faz a pessoa se deslocar disso para uma vida empreendedora, para ter a sua própria empresa. Bom, eu queria falar 2 coisinhas rapidamente antes de a gente entrar no nosso assunto. É que se você gostar da minha live, se puder indicar, compartilhar ela com alguém que pode se beneficiar do que a gente está conversando aqui, eu agradeço muito. E se você tiver interesse em receber depois um presentezinho meu da live, que é o mapa mental de tudo que eu vou falar aqui hoje, entra no meu grupo de WhatsApp, que é a nossa comunidade de representantes comerciais, que tá lá, o link tá na minha bio, tá? Eu, em 48 horas, eu libero o PDF com o mapa mental da live. Bom, bacana. Então, o que eu vou falar hoje isso? Eu sou muito procurada por vários colegas representantes comerciais que vêm falar comigo, ou que estão no início da carreira de representação comercial, ou que estão pensando em entrar na carreira. E eles têm muitos medos e muitas dúvidas. E eu resolvi falar hoje sobre o momento em que a vontade de ser representante, ela fica maior do que o medo ou a dúvida de fazer uma transição de carreira. O que acontece, qual é a virada, o que dá na vida da pessoa, ou que nível que ela atinge, que ela resolve dizer, não, deu pra bola, eu agora vou partir para outra. Eu agora vou tentar alguma outra coisa na minha vida, porque eu tô vendo que daqui eu não vou sair. E o que acontece? É medo de perder um fixo. A gente sabe que na representação comercial, o representante comercial, ele começa todo o mês do zero, tá? Então, o cara que ganha todo mês o seu salário fixo, ele realmente fica inseguro. Poxa, como é que eu vou sair desse fixo para um começar do zero todo mês? Dá medo, dá dúvida, da dúvida da sua própria capacidade, certo? Então, isso são pontos que passam, sabe, pela cabeça. Daí que eu resolvi reunir esses 3 motivos, tá? Que fazem a pena o cara mudar de carreira e ser dono da empresa dele de representação comercial. Não vou dizer aqui que representação comercial é a solução para os problemas de todas as pessoas, que é o paraíso. Isso não existe. Paraíso eu acho que é só ganhar na Mega Sena. E mesmo assim tem gente que consegue ganhar e botar tudo fora e voltar a ficar sem dinheiro. Mas a representação comercial vai oferecer uma coisa para essa pessoa que não está bem, para esse vendedor que não está bem. E eu vou hoje falar sobre esses motivos, tá? A representação comercial, ela vai envolver mais trabalho do que a vida de vendedor, ela vai envolver mais dedicação e ela vai envolver mais retorno. Daí as pessoas se colocam numa posição de escolher qual é o seu bom. O que prefere, o que é mais importante, tá?
Hoje mesmo eu falei com um representante muito bacana, que ele chegou para mim e disse assim, Simone, eu tô fazendo a transição, mas eu ainda tô fazendo uma desintoxicação da CLT, um detox da CLT. E quando ele me escreveu isso, fechou totalmente, porque eu estava preparando, né, as coisas que eu queria falar aqui na live hoje, e daqui a pouco ele chega para mim e fala que está se desintoxicando. E fechou completamente, porque a virada de chave é muito grande de uma pessoa que está trabalhando fixo em uma empresa em CLT e uma pessoa que vai ser dona da sua empresa. A virada de chave é grande demais. Então ela realmente tem que esquecer algumas coisas que a gente pratica quando a gente é CLT ou quando a gente trabalha de autônomo, mas dedicado a uma empresa só, e quando a gente vai ter a mentalidade de empreendedor, a mentalidade de ter a empresa da gente. E acho que um bom exemplo que eu posso citar dessa mudança de mentalidade e que eu já vi acontecer muito é representante que tem a sua empresa de representação, que já está trabalhando no mercado, mas encara o seu horário de trabalho como se ele fosse CLT. Então, se o dia foi bom de vendas ou não foi bom, chega às 6 horas, ele fecha... Ai, um bicho, desculpa, um mosquito aqui. Ele fecha as coisas dele e ele vai embora para casa. Então, esse tipo de atitude não é uma atitude de quem tem a sua empresa. Porque quem tem a sua empresa só vai embora quando está satisfeito com a entrega que foi feita. Porque a empresa é dele, porque o resultado é todo dele. Ele também pode sair no meio da tarde se ele quiser, porque ele também é dono do dia dele, do horário dele. Mas essa eu acho que é uma das diferenças que envolvem esse desintoxicar. Como, por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa como autônomo, coisas que acontecem nessa empresa são culpas da empresa, não são culpa da gente. Não foi a gente que inventou aquela política, não foi a gente que inventou que para ganhar tal coisa todo o grupo tem que alcançar a meta, senão ninguém ganha o variável. Tem uma série de regrinhas. Só que quando a gente é dono da empresa da gente, a gente que vai fazer as regras para o time de vendas da gente. Então não tem que reclamar, vai reclamar para quem? Só para a gente mesmo. Então, assim, muitas mudanças de mentalidade que acontecem, e às vezes isso não é fácil, às vezes isso fica um pouco pesado, né? A vida de empreendedor, a vida de dono de empresa, se tu tem um sócio é bacana, tu consegue dividir essa pressão com o teu sócio. Mas se, por exemplo, tu é dono sozinho da tua empresa de representação, ela é uma vida que também é um pouco solitária. Tu não tem para quem reclamar, tu tem que buscar o teu resultado de algum jeito. Não dá para botar culpa em mais ninguém, só em ti, nas tuas decisões. Então é uma decisão que tu tem que ter motivos bem fortes, porque no início tu tem que aguentar um tranco, que é o tranco da tomada de decisão, que é o tranco de ter mudado de vida. Bom, o que faz as pessoas se mexerem? Tu tá ali, tu é um vendedor, talvez tu ganhe bem, talvez tu não ganhe bem, alguma coisa não tá funcionando, ou tu tá frustrado. O que faz uma pessoa que tá desgostosa com alguma coisa, que tá frustrada, o que faz ela fazer a virada de chave? O que rola? Porque a gente às vezes fica anos para tomar uma decisão. Não é uma coisa que a gente tem uma ideia num dia e no outro dia a gente resolve fazer. A gente fica anos, ou por inércia, ou por medo, ou porque tá num momento da vida que, putz, não, agora é muita coisa para minha cabeça, não posso. Ou a gente não tem informações o bastante para tomar aquela decisão e a gente não está separando um tempo para investigar, para se educar, para aprender sobre essa nova atividade. Então, são muitos critérios, muitos detalhes que envolvem. Eu costumo dizer que algumas decisões na vida da gente a gente só consegue tomar
se a gente está enrolado, assim, se a gente está vai, não vai, ai, faz um ano que eu penso nisso, ai, faz um ano que eu quero sair dessa empresa, faz um ano que nunca acontece, eu sempre acho que vai melhorar, não, acho que agora vai melhorar, eles estão lançando essa nova linha, né? Tem sempre essa coisa que a gente fica postergando a nossa decisão. E eu noto assim que a decisão ela acontece, a virada de jogo, né, que a gente chama assim de queimar a ponte, né, atrás da gente. Depois eu vou contar essa historinha de queimar a ponte, que é uma história super bacana. Quando a pessoa não tem mais alternativa, sabe? Quando a água tá batendo realmente no bumbum, daí ela dá a virada de chave. Ela precisa que alguma coisa aconteça na vida dela para que ela consiga fazer essa virada. Claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são muito mais resistentes a situações ruins e outras logo em seguida já tomam uma atitude, não vou cair fora dessa, que isso aqui é uma furada, e já troca e já parte para uma coisa nova. Então essa tolerância é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa, é muito pessoal. Às vezes precisa que alguém chegue e te dê uma sacudida. Bah, cara, tu é bom vendedor, tu vende pra caramba aqui, tu tá perdendo teu tempo, tu pode ganhar muito mais do que tu ganha, tu pode ser dono dos teus negócios, tu tá bancando bobo. E quantas vezes, gente, puxa, isso já aconteceu comigo, quantas vezes a gente vê um amigo, um conhecido, que na boa, não é querer falar mal dos outros, mas que a gente vê que o cara é tão bom vendedor quanto eu, tão bom profissional quanto eu, ou pior vendedor do que eu. E o cara tá ganhando mais dinheiro só porque ele teve mais coragem. Às vezes é coragem. Desculpa se alguém se ofender que eu falei que é coragem, tá? Mas às vezes é coragem. Pô, Simone, mas às vezes é falta de oportunidade. Tá, tudo bem, pode ser também falta de oportunidade, mas a gente tem que buscar as oportunidades, elas não batem na porta. Então eu reuni 3 motivos, tá, gente? 3 motivos que eu entendi como sendo os motivos que são os viradores de chave, tá? Boa noite, Márcio, tudo beleza? Número 1, querer ganhar mais dinheiro. Esse é o clássico. Esse aí é o... não tem, tá? É o clássico, quero ganhar mais dinheiro. Eu vou falar de cada um depois em detalhes, tá? Mas vou falar os 3 agora de cara. Quero ganhar mais dinheiro, quero ser dono da minha vida, tá? E dentro desse dono da sua vida vai envolver muita coisa, questões profissionais, questões familiares, curtir a vida, dentro do dono da vida, do querer ser dono da vida, não ter um chefe que sabe menos do que tu em vendas e ainda tá te dando ordens. Então o dono da vida é esse número 2 aí, ele é poderosíssimo. E o terceiro motivo que eu encontro muito é uma sensação de frustração misturado com falta de perspectiva, tá? De crescimento, de melhora, e uma mistura também com falta de valorização, tá? Porque tem gente que dá muito e recebe muito pouco de volta, e eu não tô falando só de dinheiro, tá? Eu não tô falando só de dinheiro, porque eu já tive eu já tive representadas que eu ganhava mais de uma do que da outra e eu gostava mais do que eu ganhava menos. Era uma coisa por causa disso, por causa da valorização, por causa do clima de trabalho. Isso aí conta muito. Isso aí, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é extremamente importante, mas tem outras coisas que fazem a gente levantar para ir trabalhar feliz, e isso faz muita diferença. Faz muita diferença. O lado humano, ele pega muito. Beleza, novo aqui, vamos pra cima. Bacana, Márcio. O gargalo maior da transição é o comodismo dos benefícios de CLT. Esse gargalo, ele é muito grande, só que tem uma hora que estoura. Tem uma hora que a bolha estoura, tu começa a ficar sabendo
que tem jeitos de tu ganhar muito mais e de tu ser mais livre, e daí tu não aguenta a pressão, porque a pressão ela só existe, Samuel, quando a gente tem o conhecimento de que pode fazer melhor, quando a gente tem o conhecimento de que existe coisa melhor. Daí quando tu tem aquele conhecimento, tu não aguenta muito tempo mais na situação que tu tá. Porque tu sabe que tu começa a entender e ver que tu pode, tu começa a ver o Zezinho da esquina que fez, tu começa a tomar conhecimento de outras pessoas que estão fazendo e estão tendo resultado, e daí essa informação começa a gritar na tua cabeça, e tu começa a ir pra frente, tu começa a investigar, tá? Então, assim, eu gostaria de falar detalhadamente desses 3 motivos, tá? Precisar, querer, merecer mais dinheiro, querer ser dono da sua vida, e um pacote que é a mistura de frustração, não valorização, não perspectiva, tá? Eu acho que esses 3 hoje são os 3 propulsores de mudança de carreira, mudança de caminhada na vida das pessoas. A grana, porra, meu Deus, dinheiro, eu não vou dizer que dinheiro é tudo, mas ele é quase tudo, porque ele te traz liberdade, né? Ele te traz tranquilidade, e então o dinheiro, ele é ele não é tudo, mas ele é uma parte principal quando a gente está falando de trabalho e de vida profissional. Então, assim, o cara que é vendedor e ele está fazendo bem o trabalho dele, aonde quer que seja que ele está trabalhando, ele em si, ele é uma joia rara, tá? Quem sabe vender é uma joia rara. E saber vender não é só um talento, tá? As pessoas desenvolvem essa habilidade. Essa habilidade, ela pode ser aprimorada, né? Tem muito de técnica, tem muito de conhecimento, tem muito de emocional, né? Saber vender é um conjunto muito complexo de habilidades, né? Então, assim, já foi-se o tempo que a gente achava que esse aí nasceu vendedor, esse aí tem talento para venda. Isso aí, acabou isso aí não existe mais. A gente sabe que a gente pode fazer vendas de formas diferentes, características diferentes de cada vendedor. Quem não gosta de dinheiro não escolhe profissão de vendas, é a fome, né? Quem gosta de vendas gosta de dinheiro, e ele tem que estar querendo sempre mais. Então esse e tudo é venda, é isso aí, Márcio, concordo 100% contigo. Tu tá dando oi para uma pessoa, tu já tá te vendendo para ela. Eu acho que vendas tá em tudo. Então, voltando só ao que eu tava falando, mas eu adoro olhar os comentários e comentar junto, me sinto que eu não tô sozinha aqui, né? O cara que sabe vender, ele é uma joia rara, tá? Porque as pessoas, elas não sabem vender, em geral, né? E concordando mais uma vez, né? Venda é tudo. Qualquer atividade que tu faça na tua vida, ela vai envolver vendas. E a pessoa que consegue pegar um produto, pegar um serviço, pegar uma ideia e conseguir transformar aquilo e transmutar para um outro, nossa, isso aí é um bem muito grande. Só que quando a pessoa se dá conta que ela sabe fazer isso e que ela é boa nisso, ela vai se dar conta que essa qualidade que ela tem vale, e ela vale muito. E que não vale a pena tu entregar todo o teu tempo de trabalho que tu tem num dia, fora o tempo que tu tá dormindo, que tu tá com a tua família, ou tu tá namorando, ou tu tá indo no cinema, seja lá o que tu tá fazendo quando tu não tá trabalhando. Não vale a pena tu pegar todo esse teu bem maravilhoso, que é o teu tempo do teu dia, e tu entregar ele 100% para alguém ou para alguma empresa que não tá te remunerando à altura que tu sabe que tu merece e que tu pode. Sendo que tu sabe fazer uma coisa que é uma das coisas mais corajosas que tem na vida, que é vender. Tem que ter coragem para vender, porque tu toma não na cara o tempo todo, tu é dispensado, até quando tu tá vendendo e tu tá maravilhoso, isso aí é lindo. Só que o ato de vender é um ato de muita coragem, porque tu tá sujeito, tu toma uns 10 não para tomar um sim. Então, é casca, né? O cara que vende é casca grossa, tá? Então, quando ele se dá conta desse valor que ele tem,
ele fica pé da vida porque ele não está ganhando mais. E ele começa a se mexer, e ele começa a olhar para os lados. E daí que é um dos motivos do vendedor querer ir para a representação comercial. Por quê? Porque ele se dá conta que na representação comercial ele não vai ter a coisa que mais está doendo nele, que é o limite, o limitador. Porque ele se dá conta que a partir do momento que ele tem uma empresa de representação, ele não vai ter só uma empresa para vender. Ele vai poder ter muitas empresas para trabalhar e para representar. Claro, isso vai depender da capacidade dele, da competência dele, mas isso aí ele vai ter que se qualificar para fazer, mas ele não vai ter esse limitador. Bacana, Gabriel. Eu vou interromper para responder a tua pergunta aqui. Como mencionado antes, já tive problemas com representadas que eu ganhava muito bem. É por isso que a gente não pode ter poucas representadas. Eu acredito que para ter um bom equilíbrio entre representadas, para que tu não sofra nenhum golpe, é que tu tenha na tua empresa pelo menos 5 representações boas, para tu poder fazer esse bom equilíbrio e poder escalar as tuas vendas. Tá? Então, quando o vendedor se dá conta desse grande valor que ele tem, e ele se dá conta que ele está vendendo o dia todo dele, e vou te dizer uma coisa, é uma coisa muito chata, porque quando tu vende todo o teu dia para uma empresa, e tu não está sendo remunerado à altura, e não tem como tu ser remunerado à altura comparando com a representação comercial, porque esse cara que te contratou, ele também está pagando uma tonelada de impostos em cima do que tu ganha, então também o outro lado não é grande coisa, não é muito justo, né? Só que quando tu percebe isso, e quando tu vê que existe essa carreira que pode não te limitar, aquilo ali fica na tua cabeça, e tu vai procurar saber por quê. Vou responder mais uma aqui que está entrando. Acabei desistindo por conta de eles não valorizarem meu trabalho. Difícil perder uma representada forte. É difícil. É verdade, Gabriel. É difícil, mas isso aí, como qualquer profissão, tu tem que estar preparado, tu tem que ter o teu plano B sempre, né? Plano B, plano C. Assim como tu trabalhar numa empresa, uma boa colocação, um bom emprego e ser demitido, também é muito ruim, né? Não existe caminho sem dor, né? Isso aí, essa coisa de vender perfeição. Eu sou uma fã de representação comercial, mas eu não vendo a representação comercial como uma coisa sem dificuldades, sem desafios, porque isso absolutamente não existe, né? Quem vender isso, quem acreditar nisso, daí já está num jogo de enganação, né? Já aconteceu isso comigo, eu já perdi uma representada que ela era não só tudo para mim em termos de ganhos, como ela era tudo para mim até no meu coração. Eu era apaixonada, eu era super jovem, eu até recebi alguns conselhos de outras pessoas, tipo, Simone, seria legal tu aproveitar que tu já tá grande nessa representada, tu podia usar todo esse conhecimento que tu tem e ampliar, né, as tuas representadas para mais representadas, né, para não ficar tão dependente. Só que eu deixava aquela representada consumir absolutamente todo o meu dia, porque eu estava ganhando muito bem, estava adorando. Só que foi um erro estratégico, né? Foi um erro estratégico da minha parte que eu cometi quando eu era nova. Então, não existe perfeição, tá? Mas existe coisas melhores e piores, né? Com certeza. Bom, segundo motivo. Não, voltando para o motivo do dinheiro. Dinheiro é liberdade, né? E ponto final, né? Quanto mais tu tem, mais livre tu é, tá? Ser dono da sua vida, motivo número 2. Aí, esse ser dono da sua vida envolve muita coisa bacana. Envolve, se por um lado tu tem mais responsabilidade, por outro lado tu tem mais liberdade e tu tem autonomia. Quando tu é dono da tua empresa, por mais que tu trabalhe que nem um condenado, porque a empresa é tua e o resultado é teu, tu também pode chegar numa bela sexta-feira de tarde e dizer, quer saber, me incomodei hoje, tô cansado, tô de saco cheio e eu tô indo embora. Isso é autonomia. É muito raro o empreendedor fazer isso, tá?
tá? Isso aí é mais coisa de CLT que tá meio frustrado. Mas a diferença não é que tu vai fazer isso. A diferença dentro da gente é que tu pode fazer isso. Eu acho muito difícil um empreendedor largar as coisas e ir embora porque tá de saco cheio. Essa é a real, tá? Porque o cara é ferrado, o cara não desiste, tá? Por isso que empreender é um dos atos mais corajosos que tem, né? Ser representante comercial envolve ser muito corajoso. Mas tu poder, que é o legal. É que nem tu tá num casamento. Eu sou casada há muitos anos, então às vezes eu dou exemplos de casamento, né? Porque vem na minha cabeça. É que nem tu tá casado com uma pessoa porque tu quer e não porque tu precisa. Tu gosta daquela pessoa, tu quer continuar casado. Tu não vai embora porque tu não quer ir embora, mas tu pode ir. Isso aí faz uma diferença, cara, na cabeça da gente. A representação te dá isso. Até demitir representada. A gente estava falando ali do caso de, às vezes, se perder uma representada muito boa, muito grande, que é muito significativa. Tem um outro lado da moeda. Às vezes, tu tá tendo uma representada que ela tá te fazendo mal. Acontece muito isso. Também já aconteceu, como eu tenho mais de 30 anos de representação, muita coisa que às vezes eu cito o exemplo, eu estou citando o exemplo de coisas que eu já vivi, né? Já aconteceu comigo de eu ter uma representada que ela era lucrativa, mas ela me fazia mal. Me fazia mal, o atendimento não era legal, as pessoas não eram legais, aquilo ali me apequenava. Existem relações comerciais que apequenam a gente, porque tu não te sente valorizado como profissional, não é uma relação de parceria, é uma relação que a representada trata o representante, não valoriza ele. Eu demiti a representada, eu disse, olha, muito obrigada, agradeço, a gente é sempre bom deixar as portas abertas, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas essa autonomia é muito importante também. Às vezes tu demite a representada, porque tu não depende dela. Ela soma no teu número, mas tu tem outras e tu tá sempre prospectando. Isso é um outro jogo, né? Não é o tema da nossa live aqui, mas a gente tem que estar sempre prospectando, porque quem não tá crescendo, tá decrescendo, né? Não existe estou sempre igual. Se tu tá sempre igual, tu tá diminuindo. Então, esse ser dono da tua vida, essa autonomia de tu trabalhar um monte porque a empresa é tua, mas tu também poder sair para tu ir assistir, sei lá, a apresentação de balé da tua filha, luta de judô da tua filha, do teu filho, seja lá o que for, cara, isso aí não tem preço. Porque tem alguns momentos na vida da gente que a gente perde, às vezes por ser funcionário em algum lugar, CLT, e esses momentos não voltam. Não voltam, simplesmente eles têm um valor incrível e tu tendo a tua liberdade, tu te transforma até em, não vou dizer que tu te transforma em outra pessoa, porque isso aí já é meio exagero, né? Mas a tua atitude frente à vida, ela fica mais positiva, porque isso é escravizante, sabe? É muito escravizante tu querer fazer algumas coisas, não posso porque não dá pra sair, não pode. Quando tu é dono da tua empresa, tu arca com as consequências. Às vezes, tu pode perder uma coisa, mas quem vai perder é tu. E daí tu faz a conta e diz, não, estar presente nesse negócio pra mim hoje é mais importante do que fazer uma venda. Pronto, demorou, acabou, é tu que decide. Então, essa perspectiva de tu tomar tuas próprias decisões, elas deixam a gente muito forte, muito poderoso, até para negociar. Porque amor próprio, né? Amor próprio. Vamos voltar ao venda é tudo, né? Que a primeira coisa que a gente vende quando a gente está vendendo é a gente mesmo. Se a gente está grande, e não é grande no sentido de maior que alguém, não é nada disso. É estar bem com a gente mesmo, é estar bem com o que a gente está fazendo da vida da gente. Então, a parte de gerenciamento de tempo, que tem esse lado aí de ser dono da sua vida. E o cara que é vendedor, ele é um cara agressivo, e vou dizer, não que ele seja agressivo com os outros, ele é agressivo porque ele quer ganhar dinheiro. Quem gosta de vendas tem o
a ambição, né? Tem a fome, né? Tu tem que ter fome, ainda mais se tu vive de comissão. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, essa autonomia. Dentro ainda dos motivos, eu acho, e o terceiro motivo eu fiz tipo um mix, sabe? Que é frustração misturado com falta de perspectiva, misturado com não valorização. E tem uma outra coisa que eu joguei aqui dentro desse terceiro motivo, que é uma coisa que já aconteceu comigo, que é tu ser liderado como vendedor CLT por uma pessoa que entende menos de venda do que tu. Isso é um negócio que tira todo o... Como é que eu vou dizer assim? Fugiu a palavra assim. Tira toda a animação, sabe? Porque quando a gente é liderado por alguém, aquele liderado tem que nos inspirar. E se ele não entende onde é que aperta o sapato da gente, como é que é o jogo de se fazer uma venda, isso aí para um vendedor é extremamente frustrante. Esses dias eu estava conversando com um conhecido meu e ele não é vendedor. E ele veio e ele disse assim para mim, porque o cara que faz gestão de vendas, ele não necessariamente tem que ser um vendedor. Eu falei, opa, ele tem que ser. Ele tem que ser vendedor, sim. Ele pode até não estar na atividade de vendas, né? Ele está gerindo vendas, gerindo vendedores. Mas se ele não souber fazer o que aquele cara na ponta que ele está gerenciando está fazendo, se ele não entender do que aquele cara está fazendo, ele não consegue liderar, porque ele não está na pele do cara. Tu tem que saber quais são as dores do cara que tu tá fazendo a gestão. E isso vale para nós, representantes também, que temos equipe. Nós temos que entender os nossos liderados. A gente tem que saber qual é a dor que eles estão sentindo, porque senão a gente não consegue ajudar eles a melhorar. A gente não consegue mostrar o caminho. Ó, fulano, tu não tá chegando na tua meta, ó. Tu não tá chegando na tua meta, faz isso aqui, ó. Pá. Daí o cara, opa, esse cara sabe do que ele tá falando, vou seguir. Então, esse misto de um bom vendedor não estar sendo liderado por alguém que ele admira e que entende, também é um dado que compõe um dos motivos que faz um vendedor migrar de carreira de vendedor CLT ou autônomo e montar a sua própria empresa de representação. Esse é um motivo que ele não dá para qualificar tão bem quanto querer ganhar mais dinheiro, mas ele influencia bastante, pelo menos a minha experiência aqui conversando com muitas pessoas que estão querendo fazer essa transição, eu sinto isso. A falta de perspectiva, né? Eu sou vendedor, quando eu sair de vendas aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou ser gerente de vendas, mas na boa, dependendo da empresa, se vendas é muito agressivo, o vendedor ganha muito mais do que o gerente de vendas. Então, a falta de perspectiva, ela também é uma coisa que apequena o nosso espírito. E nosso objetivo principal é ganhar dinheiro, mas com espírito pequeno tu não ganha, tu não consegue escalar tuas vendas. Tu tem que pensar grande, né? O empreendedor, ele é parte do empreendedorismo, o cara o cara ser meio... o cara tem coragem, né? Ele se joga. Só que, claro, ele pode fazer uma transição e eu vou tratar disso em uma outra live sobre como fazer essa transição de forma segura, né? Mas o cara, ele vai ter que se meter a fazer. Uma hora ele vai ter que, virar a chave. Então, essa perspectiva, ela é muito, muito, muito importante. Então, esses são os 3 motivos que eu separei aqui, tá? Baseado muito na minha experiência e no que eu tenho visto no mercado, que são os 3 motivos mais fortes que influenciam os vendedores a virarem a chave e resolverem ser donos do seu negócio de vendas, a terem a sua própria máquina de vendas, tá? Eu gostaria muito... quem gostou e se interessa por esse assunto que eu estou falando aqui na nossa live, que me mandasse um direct, que comentassem comigo, que dividissem comigo suas opiniões,
Esse grupo que eu tenho de WhatsApp, que está lá na bio do meu Instagram, é uma comunidade onde eu compartilho muito documento, muito conteúdo referente à representação comercial. Então eu convido quem tiver interesse a clicar nesse link e entrar no nosso grupo. E é isso, gente. Era esse o meu recado para agora de noite. Quero agradecer todo mundo que entrou, que participou. Continuem seguindo meus conteúdos. Se você já está no início da representação ou está querendo mudar, poxa, vem falar comigo no meu direct. Eu tenho um curso sobre isso. Não tenho turma nenhuma aberta agora, não estou vendendo nada. Mas eu gosto muito de falar com esse público, porque é o público com o qual eu me comunico e quero compartilhar. Beleza? Obrigada a todos. Márcio, obrigada. E vamos seguir junto, vamos nos falando. Só me chamar que eu respondo todo mundo, é um maior prazer. Legal? E boa noite então. Teu início na representação, conteúdo é relevante, pô, bacana. Legal, fico muito, muito, muito feliz. É uma carreira muito bacana de representação comercial, eu posso garantir para vocês. Boa noite, boas vendas para todo mundo, boa semana que está começando. Boa noite, fiquem com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal. Opa, a Manela entrou agora, mas a live vai ficar gravada, tá, gente? Essa live vai ficar gravada, eu jogo lá no meu Reels, então é só assistir, se tiver interesse, vai ser um maior prazer. Um grande abraço, boa noite para todo mundo, um beijão.